Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós estamos aqui na cidade de Campo Mourão. Eu estou com a professora Neuci Veiga Melo, que é autora desse livro aqui, né? Depois eu coloco uma imagem aí no vídeo, na descrição também, que se chama Caminhadas Vermelhas. A Neuci fez um levantamento que, até onde eu conheço, né, eu não sou um grande especialista, mas sou historiador, até onde eu conheço, é um dos levantamentos mais completos sobre a história da esquerda no interior do Paraná, nos anos 50, 60, 70, né, nesse período. Então, a gente resolveu aproveitar uma outra atividade aqui em Campo Mourão para fazer essa entrevista e trazer para vocês que estão acompanhando aí as nossas discussões, as nossas preocupações em relação à história recente. Então, primeiramente, Nilce, muito obrigado por dar a entrevista. Okay. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual foi a tua motivação, de onde é que vem o teu interesse em fazer esse estudo? Esse estudo ele nasceu numa monografia do curso de mestrado. Nós estávamos estudando a performatividade da linguagem e eu recebi um desafio de achar um fato que fosse uma construção linguística. Uhum. E como eu acompanhei esse fato quando era criança, aos 12 anos, a minha irmã trabalhou no movimento social de esquerda promovido pela Igreja Católica aqui em Campo Mourão. E era a alfabetização de adultos e a discussão a respeito da questão do trabalho, a respeito da situação em que viviam as pessoas na extrema pobreza. Uhum. Então aquela escola de alfabetização se chamou a Escolinha do Povo. Uhum. E não havia nada que comprovasse a existência dela, mas ela aconteceu em 63. Uhum. Esse movimento era Ação Católica? Ação Católica, foi o começo da AP. Isso, que depois acabou se desdobrando também em alguns movimentos até chegar à luta armada também, né? Até a guerrilha do Araguaia. Certo. Uhum. Quando a AP se transformou em APMF, né? Uhum. Não a APMF, a APML, marxista-leninista. Uhum. E aqui começou, talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas da AP no Brasil, porque aqueles padres que lideraram a escola chamada Escolinha do Povo, que foi onde minha irmã trabalhou, e eu acompanhei quando criança, se desenvolveu aqui, foi reprimida, né, em 31 de março, e os componentes daquele grupo, os principais, né, Raquel Felau, o João Batista, o José Luiz foram embora. O José Luiz foi encaminhado para a Bélgica. O João Batista foi para as Ligas Camponesas e a Raquel Felau foi para a AP em Curitiba, o movimento estudantil, se integrou no campo. Então foi essa história que eu resgatei e foi daí que eu aprofundei Caminhadas Vermelhas. Perfeito. Eu até vou inverter um pouquinho a ordem que a gente tinha pensado aqui das perguntas, né, para te perguntar sobre essa conexão. Você começa de um evento que tem uma característica local, né, que tem lógico que ele está vinculado também a coisas do fator nacional, o próprio método Paulo Freire, né, a Ação Católica, que tem uma expressão nacional, mas é um acontecimento local, e aí as pessoas que vêm e vão, né, que passam por esse ponto do passado para o futuro, de outros lugares, por Campo Mourão, para outros lugares, elas são personagens que vão aparecer na história desse período, né, do finalzinho dos anos 60 em Curitiba, em São Paulo, vão ter uma participação em movimentos armados, né, de resistência à ditadura militar. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que funcionam essas coisas, né? A gente às vezes na história tem a impressão de que história local é uma coisa, regional é outra, nacional é outra, e o teu trabalho mostra que tem uma costura. Realmente não há, porque as pessoas não param num lugar só. Elas andam e junto com elas andam o ideário todo, não é verdade? Então, a Raquel Felau, ela foi para o movimento estudantil em Curitiba, depois ela se integrou naquela tendência maoísta, foi para o campo, foi para Paranavaí, voltou
depois foi para Santa Catarina, lá viveu na clandestinidade durante 10 anos com o marido, mas eles eram os cabeças da AP no Paraná. Ok. E depois ele trabalhou também na reorganização do Partido Comunista em Santa Catarina, o marido dela. O Divo Ghisoni era um dos cabeças da AP, depois se juntou ao PCdoB e foi para reorganizar o PCdoB em Santa Catarina. Eles viveram 10 anos na clandestinidade até então, até retornar a Curitiba. O José Luiz se afastou, porque a pressão foi muito forte em cima dele, né? Teve que sair do país, foi para Genebra, na Suíça. O João Batista foi para as Ligas Camponesas, na Paraíba. De lá ele entrou na clandestinidade, porque ele foi preso, não foi preso por um tris, o colega dele foi preso e morto. Ficou em São Paulo, na clandestinidade, usando o nome de José Luiz, ele era o João Batista, durante muito tempo. E ele só conseguiu, inclusive, terminar, eu acho que finalizar, porque isso não ficou claro para mim, a situação dele perante as autoridades com o meu livro. Tanto ele como o Nelson Serachuk, que vive na Suíça e vive no Brasil hoje, também usou o livro para poder conseguir regularizar a vida e até o ressarcimento financeiro. Então, além da contribuição para essa recuperação histórica, o livro também acabou tendo uma função de, digamos assim, civil, em termos de cidadania para algumas pessoas, né? Para o Mariano, de Campina da Lagoa, para o Nelson Serachuk, para o João Batista, para a Raquel Felau Ghisoni, para várias pessoas. Esse é outro aspecto que é bem interessante, que a gente estava conversando antes da entrevista, né? Que é o fato de que a documentação que é produzida pelos órgãos de repressão, ela não é feita para outro motivo, senão garantir que a repressão aconteça. Entretanto, quando essa documentação é preservada, e daí pesquisadores como você vão levantar essa documentação, ela acaba tendo um efeito contrário àquele para o qual a documentação foi produzida, né? Sim, porque você há de entender que um documento ele tem vários significados em determinadas épocas. Então, o significado hoje dessa documentação é outro, ele mudou o sentido, não é o sentido original. E o que é muito interessante, que foi uma questão que eu depois continuei pesquisando, mas cansei um pouco e deixei de lado, foi que muitos dizem, e até recebi críticas, por ter usado muito essa documentação, porque eles foram torturados, porque eles foram judiados, e eles falaram sobre tortura. Mas aqueles que eu entrevistei depois, muitos anos depois, confirmaram todos aqueles dados e ainda tinham mais coisas que eles não tinham contado para as autoridades da época. Então, a documentação ela acaba servindo hoje, na atualidade, para um propósito contrário àquilo por que ela foi criada, né? E o teu trabalho também se baseou bastante nesse trabalho de levantamento de entrevistas desses personagens. Sim. Foi um trabalho bastante extenso, né? Te tomou bastante tempo tomar essas entrevistas todas. Foi. Na verdade, se somar todos os anos, foram 10 anos de pesquisa. E sempre com a preocupação de fazer o cotejo entre as falas e com a documentação. Então, aquilo que fugia, que não batia nesse tripé, eu descartava. Certo. Voltando para aquela discussão, né, sobre as questões da história local, quando foi ser decretado o AI-5, uma das pessoas que estava presente, ela disse: eu não tenho medo do presidente, do que o presidente vai fazer com essa lei que está dando tantos poderes para a repressão. Eu tenho medo do guarda de esquina. Ele se referia a esses pequenos poderes que a gente tem em cada lugar, e aqui em Campo Mourão a coisa foi mais ou menos por aí, né? Antes do regime endurecer,
as pessoas já tiveram uma vontade muito grande de reprimir os inimigos políticos, Bom, né? a microfísica do poder explica, né? Aham. Mas é uma coisa interessante que você vê naquele momento do conflito, da explosão da coisa, o acerto de contas das picuinhas de cada um, né? Porque as pessoas convivem. E aquilo às vezes vem de décadas, aqueles desentendimentos. Então, isso passa a ser um motivo para acertar as contas mesmo. Mas ao mesmo tempo que havia quem criasse até uma lei para poder cassar o mandato do nosso vereador aqui, no Moacir Reis Ferraz, porque não havia uma lei que explicasse como fazer o processo. Aí a Câmara dos Vereadores teve o trabalho de discutir aquilo, organizar um roteiro para poder caçar uma pessoa que era só suplente de vereador. Isso ainda quando a gente não estava no AI-5, né? Foi antes, foi em né? 64 esse fato que ocorreu. Mas foi um acerto de contas entre a população local, mas o que mais impressiona é que muitas pessoas protegeram. Então nós temos os protetores que ficaram camuflados e até hoje negam de pé junto com aquilo que fizeram, né? Como eu conversei muitas vezes com o Dr. Milton Luiz Pereira, jamais, na cidade dele, jamais isso aconteceu. Ele foi um dos que protegeu. Armando Queiroz foi outro. O prefeito Agostinho Vec foi outro, que tinha que ir todo mês lá no DOPS responder e se colocar à disposição, mas sempre escondendo as pessoas. Quer dizer, ao mesmo tempo que um processo de golpe que deixa assim, um processo de legalidade em suspenso, ele acaba fortalecendo esses pequenos ditadores locais, ao mesmo tempo ele faz aflorar, como a gente tem aquela experiência do Schindler, né? Que salva as pessoas da repressão, da morte, de uma forma também se protegendo, né? Exatamente. Muito interessante. Bom, por fim, quando a gente lê o livro, né, assim, de cabo a rabo, e pensa no que o Paraná é hoje, atualmente, a gente tem a impressão de que você exumou um passado que, de certa forma, está enterrado, ele não está sob a superfície hoje, né? As pessoas não são lembradas, não tem monumento, não tem, né? Praticamente não aparecem. Então eu queria saber assim, dessa esquerda, né, que teve uma presença significativa no interior do Paraná, em Campo Mourão, enfim, que essa esquerda antes da ditadura, você vê que semelhanças e diferenças com a atualidade? Eu não sei se é uma coisa daquela geração, que era uma geração idealista, que acreditava que a sua vontade faria a história, não é? Mas aquela pureza de pensamento, de busca de um ideal, de luta pelo menos favorecido, eu não vejo hoje. Eu posso estar enganada, porque também não tenho todo esse conhecimento para fazer uma afirmativa dessa. Mas tudo que se ouve é muito, muito diferente daquilo que eu ouvi daquelas pessoas. É outro universo cultural para essa militância, na tua visão. Havia muito idealismo, hoje eu não vejo esse idealismo. Bom, Neuci, sobre a Escolinha do Povo, ela foi um movimento de alfabetização com uma perspectiva popular, com alguma ligação ali até com as iniciativas que vinham acontecendo no Nordeste também, mas esse movimento ainda não tinha ligação com o Partido Comunista Brasileiro. Ligação explícita, não. Para quem trabalhava no movimento, aqueles jovens secundaristas, não. Mas os líderes, os coordenadores ali, havia sim um veio do Partido Comunista que vinha já naquele trabalho do Nordeste. Aí sim, só que isso ainda não havia sido exposto com todas as letras. E quem eram esses personagens que eram vinculados ao Partido Comunista e estavam transitando aí por vários lugares? Era o padre João Batista,
e o padre José Luiz da Silva. E eles vinham sob a tutela do Dom Eliseu Simões Mendes, que lá no Nordeste se alinhava à esquerda, se alinhava muito a Juscelino Kubitschek, e aqui em Campo Mourão, por encontrar uma resistência muito grande, ele optou por outro discurso. Mas nesse momento esses padres, então, eles tinham ali alguma simpatia, mas não havia uma ligação formal, explícita com de partido, com partido. Não, mas com o ideário, sim. Com o ideário, sim, entendi. Sim. E que outros personagens a gente teve que passaram pela região que foram importantes nesse processo depois do golpe militar? Nós tivemos agora quase concomitante, né? Começou, aliás, um pouco antes, na década de 50, o Partido Comunista. Tanto aqui em Campo Mourão, que vieram especificamente para isso, aqui no São Benedito, criar uma célula do partido mesmo. Não deu certo na zona rural, vieram para a cidade, criaram um sindicato, a União Geral dos Trabalhadores, e uma outra vertente que depois ficou mais forte ainda com o PCdoB, em Campina da Lagoa, em Nova Cantu, na Curva da Judite. Mas a Curva da Judite foi uma coisa muito assim ligada com a fuga, né, daqueles grandes que estavam perseguidos, como Oswaldão, como Marighella e vários outros, João Amazonas, que sempre estava por aqui. E ali era um reduto, porque a Curva da Judite é uma península. Então eles tinham uma atalaia naquele pequeno espaço de terra ali, para cuidar da entrada, né? E o resto era todo fechado pelo rio. E ali eles ficaram muito tempo. Eu acredito, inclusive, que eles saíram dali até o Oswaldão e na época que eles resolveram ir para o Araguaia. Foi isso que aconteceu. Certo. Então foi um momento anterior à organização da guerrilha do Araguaia. Foi. Eu acredito que eles devem ter subido 67, por aí eles estavam saindo daqui. Não tenho certeza nas datas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ok, espero que vocês entrem em contato com o livro, né? E valeu mesmo. Obrigado. Que bom. Pessoal, obrigado por assistirem mais esse vídeo do canal História Recente. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês não gostaram, se você acha que comunista come criancinha, não curta, né? Mas coloca ali a mãozinha para baixo. Clique nas notificações para poder receber informação quando sai vídeo novo no canal. Se você puder me ajudar a compartilhar, né, para que a gente possa furar a bolha social, eu agradeço bastante. Muito obrigado por assistir e até a próxima.